Nessa aula, a gente vai entender e realizar o processo de vinculação de bases de dados do Excel para o Power BI, tanto de forma individual quanto a partir de um conjunto de arquivos de uma pasta. Antes da gente começar, é importante chamar a atenção que os dados utilizados nesse curso são dados fictícios. Os dados de receita, despesa, nome de pessoa, data de nascimento não correspondem a dados reais de qualquer instituição, pessoa ou empresa. Para a gente começar, vamos conhecer as bases de dados que a gente vai trabalhar e usar na construção do nosso dashboard. Então, vamos abrir a pasta dos arquivos, onde é que vocês tenham salvado. Dentro da pasta bases, nós temos os arquivos que a gente vai trabalhar. Então, a gente vai trabalhar com o arquivo despesa, abrindo, a gente vai ver que a gente tem uma série de unidades, que aqui representam escolas, e a despesa que cada uma executou ao longo do ano 2019. Da mesma forma, a receita, a gente tem as escolas e a quantidade de receita, o valor da receita, né? A gente tem essa planilha unidades depara, que são as várias formas que os nomes das unidades estão escritos nas várias bases de dados, e um depara, a gente vai trabalhar isso numa aula específica sobre depara, que é como se fosse o equivalente do PROC-V, isso vai ficar mais claro para frente. E dentro dessa pasta aqui, dentro da pasta alunos, a gente tem a relação nominal de todos os alunos que fizeram os cursos ao longo dos meses. Cada planilha representa um grupo de alunos. Então, de janeiro até agosto. E numa outra base aqui a gente vai ter o resto do ano, setembro, outubro, novembro e dezembro. A gente vai poder detalhar essas bases à medida que a gente for vinculando ela ao Power BI. Agora, como sugestão de atividades, eu peço que vocês deem uma pausa nesse vídeo e explorem cada arquivo que a gente vai trabalhar como base de dados. Abrindo o arquivo despesa, observando que eles têm duas colunas, um com o nome das unidades, outro com a despesa. A mesma coisa a receita, observando que o nome das unidades estão escritos de forma diferente. Dentro da pasta alunos, abrindo 2 ou 3 arquivos, observando que eles têm a mesma estrutura em termos de colunas e as mesmas informações que vão ser consolidadas dentro do Power BI. Agora, para continuar, vamos fechar todos os arquivos em Excel que a gente tem aberto aqui. O Power BI não faz conexão nos arquivos que estiverem abertos, então vamos fechar todos. Voltando aqui no nosso dashboard de exemplo, vamos primeiro de tudo salvar, caso vocês não tenham salvado ainda. Tá? Aqui eu já salvei, mas vocês podem vir aqui em arquivo salvar como. Esse aqui é o padrão, né? Microsoft. Vocês podem fazer isso, salvar onde vocês querem. De preferência na mesma pasta onde estão os outros arquivos. E vamos acessar o editor de consultas. Como a gente pode ver aqui, a gente não tem nada. Não tem nenhuma base de dados, não tem nenhuma conexão. A gente vai começar a construir agora. Para construir uma conexão com os arquivos, a gente vem em nova fonte. Aqui vão estar listados todas as opções de conexão existentes. A mais comum é o Excel, e vai ser o Excel que a gente vai trabalhar nesse curso. Existem outras opções mais avançadas, mas nós vamos trabalhar com conexão de arquivos em Excel. Então, clicando em nova fonte Excel e apontando para aquela pasta onde estão os arquivos, aqui ele já está apontado, mas caso não tivesse, basta você localizar por aqui, pelo navegador, a forma padrão de se localizar o arquivo, e clicar no arquivo a ser importado. Vamos importar o arquivo despesa, clicando nele e clicando em abrir.
Observe o seguinte, aqui nesse arquivo a gente só tem uma pasta chamada despesas. Se nós tivéssemos um arquivo com várias pastas, essas pastas apareceriam. A gente iria selecionar a pasta que a gente quer, ele vai dar uma visualização dos primeiros registros. Se for um arquivo muito grande, ele só vai mostrar uma visualização rápida, só para a gente ter noção se é exatamente aquilo que a gente quer. Como eu falei, aparece a visualização do arquivo. Se fosse um arquivo muito grande, ele não apareceria todo. Aqui, como é um arquivo pequeno, a gente consegue visualizar tudo. Então a gente vai dar OK. Ele vai fazer a vinculação da base de dados do arquivo em Excel com o Power BI. Corrigindo, eu estou usando a expressão importar. Na verdade, não existe uma importação de dados, que existe uma vinculação de dados. Vamos verificar isso fazendo o seguinte. Vamos abrir o arquivo lá no Excel, despesas, e fazer a alteração de um dado por lá. Então vamos lá. Aqui nesse exemplo, a gente tem essa unidade com esse valor de despesa. Vamos alterar para 1 milhão. Vamos salvar esse arquivo e fechar. Quando a gente voltar aqui no Power BI e mandar atualizar a visualização, ele vai fazer a vinculação novamente do arquivo que está lá. Então vocês podem observar que o valor já está atualizado. Então, na verdade, o que existe é uma vinculação de arquivos, não existe uma importação. Vamos continuar fazendo a vinculação dos arquivos aqui no Power BI. Eu queria exemplificar quando um arquivo tem mais de uma pasta, como é que ele aparece. Então vamos fazer o seguinte, vamos excluir essa base de despesas e fazer novamente com o arquivo que vocês possam ver o que eu falei. Tá vindo aqui em nova fonte, Excel novamente, vamos fazer a vinculação desse arquivo, unidades depara. Esse arquivo aqui, ele tem mais de uma pasta. Então ele tem a pasta regiões e a pasta unidades. Para agora, a gente quer a pasta unidades. Então clicando aqui, na pasta que eu quiser, e dando OK, ele vai fazer a vinculação. Se eu clicasse nos dois, ele ia vincular as duas bases e apareceriam as duas aqui. Mas para agora, a gente só vai fazer a vinculação dessa base. Observa que essa primeira linha aqui, ele não identificou que essa linha é o cabeçalho. Então, quando isso acontecer, o que a gente vai fazer? Vamos vir aqui em usar a primeira linha como cabeçalho e clicar. Ele já vai assumir que essa primeira linha era o cabeçalho e vai passar a considerar isso. Outra forma de fazer a vinculação dos arquivos no Excel é por pasta. Ao invés de a gente vincular um arquivo, a gente vai vincular todos os arquivos que estão dentro dessa pasta. É importante que todos os arquivos eles tenham o mesmo formato em relação à coluna. Todas as colunas têm que ter o mesmo nome e todas as pastas têm que ter o mesmo nome. Vamos fazer isso aqui agora. Vindo aqui em nova fonte, mais pasta. Tá? Como eu falei, existem várias opções de conexões. Mas vamos, como a gente está trabalhando com Excel, então primeiro a gente fez com o arquivo, agora a gente vai fazendo uma pasta conectando vários arquivos de Excel da mesma pasta. Selecionando pasta e mandar em conectar. A gente vai apontar o caminho da pasta. Então, o que a gente quer está aqui nessa pasta alunos. Selecionando o caminho. Colando aqui. Ou se a gente vier aqui em procurar e apontando para dentro da pasta, tá no mesmo. Ele vai listar para a gente todos os arquivos que estão nessa pasta. E esses arquivos eles vão ser mesclados. O que a gente vai fazer? Vai clicar em combinar e editar. Aqui ele dá uma lista com a opção de todos os arquivos. Para quê?
para verificar qual é a pasta que a gente quer de cada arquivo. Como esses arquivos de exemplo, eles têm o mesmo nome da pasta, eu não vou precisar fazer nada. Mas se eu tivesse aqui um outro arquivo com uma pasta com nome diferente, eu precisaria apontar cada arquivo. Então é interessante que quando vocês vão fazer isso, todos os arquivos estejam com o mesmo nome da pasta, para você não ter que ficar clicando cada arquivo e apontando a pasta. Como todos já estão com o mesmo nome, a gente pode simplesmente clicar aqui em base do primeiro arquivo, ele vai entender que todos vão ter o mesmo nome, a gente não precisa ficar apontando cada um. Aqui ele vai demorar um pouco a visualização, porque tem mais dados, tá? Até que foi rápido. Dando OK. O que foi feito aqui? Dentro dessa pasta, a gente tinha esse conjunto de 8 arquivos e ele mesclou todos os arquivos numa base de dados só, identificando a origem dos dados. Se a gente vier aqui e mandar carregar, vai ver que estão todos os arquivos aqui. Geralmente a gente não faz isso quando é uma base de dados muito grande, porque leva muito tempo de processamento só para mostrar o nome. Mas aqui, como eu sei a quantidade de dados, é possível que a gente consiga visualizar dessa forma. Então, essa é uma outra opção de importação de arquivos em lote a partir de um arquivo em Excel. Isso aqui é muito interessante quando a gente tem um sistema que exporta um dado por lote. Às vezes a gente tem um sistema que, ao invés de dar um arquivo do ano inteiro, ele te dá trimestral, ou ele te dá por unidade, ou ele te dá por filial. Então, mesmo que isso aconteça, você pode exportar vários arquivos, eles vão ter o mesmo formato, e você coloca ele numa pasta, aponta e faz a importação, a vinculação de uma vez só, criando uma base de dados única com todos. Uma forma rápida da gente saber se todos os dados foram importados, principalmente quando a gente está trabalhando com uma quantidade muito grande de arquivos, é a gente fazer o agrupamento desses dados para saber se todos foram carregados. Eu tinha mostrado que uma opção é clicando aqui no nome da origem e mandando exibir. Mas como eu falei, se a gente estiver trabalhando com um arquivo muito grande, com registros muito grandes, isso pode sobrecarregar muito o processamento. Então, outra forma da gente fazer isso é vindo aqui em agrupar por. Ele vai fazer um agrupamento de acordo com o campo que a gente quiser. Como a gente quer fazer um agrupamento no nome da origem, ele vai contar quantas linhas tem e vai mostrar um resumo para a gente. Então, a gente pode ver rapidamente que todos os arquivos foram importados e quantos dados tem em cada arquivo. Isso aqui, o agrupamento de dados, a gente vai detalhar mais para frente, mas essa é só uma forma rápida da gente fazer uma consulta. A outra coisa interessante que a gente começa a perceber é que a cada passo que a gente dá aqui, ele vai criando etapas. Eu criei essa etapa de agrupamento, que foi para conferir. Como não é uma coisa que eu vou usar depois, eu venho aqui e excluo essa etapa. A base de dados vai voltar na forma que era anteriormente. Agora vocês vão dar um pause nesse vídeo e vão fazer a importação dos arquivos que faltam para a gente ter as nossas bases de dados vinculadas para continuar dando andamento no nosso dashboard. A gente vai fazer a vinculação das bases receita e despesa. Dá um pause no vídeo, faz a vinculação, depois volta aqui. Então vamos continuar, que vocês devem ter feito isso aqui, clicando na base que a gente quer, selecionando o nome da pasta e dando OK. Novamente, com o arquivo receita, clicando na pasta e dando OK. Então a gente já tem as 4 bases de dados que a gente vai usar inicialmente para dar continuidade na construção do nosso dashboard.